Oi, eu de novo, Cláudia Pedral, no canal Pé de Galinha no Mata Pinto. Aliás, já deu o que falar essa semana esse negócio do canal Pé de Galinha no Mata Pinto, viu? Aproveita e se inscreve e dá um like no nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre geração fragilizada, ou geração frágil, e o nome que a gente quiser dar diante do que está acontecendo. Eu já ouvi Cortella falar algumas vezes sobre a maneira como as crianças, os adolescentes e os adultos de hoje estão se comportando a respeito dessa fragilização diante do mundo, da maturidade. E aí a gente fica se perguntando por que isso está acontecendo. Bom, de novo a gente vai lá para trás, pensar na questão da educação, onde tudo começa. Eu já falei aqui algumas vezes que a educação começa quando bota a cabeça do lado de fora. E é óbvio. O cérebro precisa de informação, o cérebro precisa o tempo inteiro estar sendo preparado para o futuro. E quando a gente pensa que existe uma geração de pais e mães que estão cedendo por uma série de questões, que a gente já falou aqui e vai voltar a falar, a gente imagina o que vai ser o futuro desse adolescente e esse adulto por consequência. Bom, quando a gente não admite uma atuação filial com uma certa, como diria, firmeza naquilo que a gente quer ensinar, passar, ou que eles aprendam, a gente fica com um certo vacilo, ou a gente cede e a gente deixa muito para lá. As crianças começam a se mostrar, em sua formação, frágeis. Elas também vão ser, infelizmente, sensíveis e fragilizadas e inseguras na sua relação com as escolhas, com as opções, com os caminhos que tem que seguir, até com as amizades ou mesmo com o comportamento frente à sociedade. Por conta de pais frágeis, os meninos aprendem, meninos que eu digo meninos e meninas aprendem essa fragilidade nessa atuação social. No decorrer do tempo, quando chega a adolescência, que é um período de refutar situações onde eles poderiam, na verdade, ir de encontro a determinadas coisas que foram passadas para ele no período anterior da infância, é quando eles, então, se veem de choque com a adolescência, os hormônios chegando, a uma instabilidade emocional e automaticamente eles ficam mais frágeis, porque não tiveram uma base anterior, um não, um sim, pode ser, epa, que foi isso, nada disso acontece. Então é um ceder de situações em função de não frustrar, o que a vida não dá conta, e essa coisa de não frustrar, lá na frente, esse bate de cabeça vai acontecer com certeza. Então, essa criança se torna um adolescente fragilizado, automaticamente um adulto fragilizado, por não ter vivido situações de endurecimento no decorrer da sua infância. O que vai, com certeza, prejudicá-lo em sua substância até a fase adulta. E daí que a gente vê adultos instáveis, a gente vê adultos que não sabem o que querem, em consequência, adolescentes que entram muitas vezes em faculdades apenas por uma questão financeira, não por uma questão ideológica, e terminam batendo a cara com tudo isso e começam cursos e largam cursos e não dão continuidade a determinados projetos porque não tem certeza do que quer, tem medo de apostar no futuro por medo de quebrar a cara. Então é uma consequência, infelizmente, como se fosse um efeito dominó, de situações que são agregadas por conta do comportamento anterior filial, que não foi, como eu falei, consubstancial em relação aos nãos e aos direcionamentos dados às crianças. É fato de que tem coisas de que a criança deseja, e isso é um direito dela, mas tem fatos que a gente precisa pensar que não é desse desejo que se vive, mas sim das certezas do que eu posso ou do que eu não posso fazer. E é o adulto que tem que dar essa certeza. Então, em determinados momentos, o adolescente quer ir para uma festa num lugar perigoso, num lugar que não é para ele ir, e de repente o pai fica com pena, porque tem que ir, porque ele tem que se divertir, e deixa ele ir, e ele termina quebrando a cara, quebra a cara ele, quebra a cara o pai. E aí estão os dois ou na delegacia ou no hospital, porque o lugar era perigoso. Mas eu sabia que era perigoso, eu sabia que não era bom. Ele vai desejar, eu vou saber se deve ou não. E se eu for firme em dizer para ele não, então lá na frente ele vai ser firme em dizer não para as coisas que ele, por consequência, sabe que também não é bom. A mesma coisa em relação a companhias
em relação a drogas, em relação a uso ao como se diz, ao encontro dele com situações que não são boas e que ele, às vezes, são sedutoras, mas que ele pode saber que não é bom e ele ser capaz de dizer não, eu não vou. Então essa segurança, no decorrer do tempo, vem exatamente quando a gente lá atrás soube dizer sim e soube dizer não nos momentos certos. E quando a gente soube encaminhar porque aquilo era melhor para ele. Ah, então você está dando para trás e a gente tem que decidir a vida do filho? Não. A gente vai dar bases para que ele decida lá na frente. Isso é importante. Mas se não tiver uma referência, ele realmente fica fragilizado e é o que não está acontecendo com os nossos adolescentes. Acho que deixei aí um alerta para a gente pensar sobre as nossas atitudes, sobre o meu papel, que eu já coloquei aqui, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de referência, o papel de orientador dentro de todo esse contexto. Beijo no coração, Cláudia Pé de Galinha no Mata Pinto, falando sobre educação de filhos. Dá um like, gente, se inscreve, fica com a gente. Beijo!